Boa tarde a todos. Vamos dar início à sessão ordinária de número 05, de hoje, 26 de fevereiro, fluente. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a presença de todos, inclusive dos colegas advogados. Pelo que eu vejo, são os dois da sustentação oral. É um prazer ter os senhores com o nosso trabalho aqui. Ao doutor Léo, eu quero desejar melhoras, sempre. E à nossa doutora Ana Cristina, muito obrigada por estar conosco, sempre presente, à Defensoria Pública. E aí a gente dá boas-vindas ao nosso desembargador Durval, que eu espero que esteja tranquilo depois de umas férias, né? E vamos aqui partir para os nossos trabalhos. Nós temos a apreciação da ata da sessão ordinária número 4. Alguma? Sem objeção. Sem nenhuma? Perfeito. Sem objeção, dou-a por aprovada. Aos processos com pedido de vista, nós temos algum, doutora Carla? Não. Nem tampouco os suspensos em virtude do disposto no 942 do CPC. Então, podemos prosseguir. E prosseguimos aqui com o de sustentação oral. O primeiro é o do 5º gabinete, que é do desembargador, a relatoria, desembargador José Tarcílio Souza da Silva. E se trata de uma apelação cível de número 024-2475, dígito 44, 2020, com o final 0001, em que são partes o Estado do Ceará e Via Varejo S.A. Está em pauta, né, o desembargador, o relator? Perfeito. Em pauta já se encontra. Nós temos aqui a doutora Viviane Correia de Almeida, inscrita para a sustentação oral. Ela se encontra virtualmente, que eu não me aparece aqui, mas eu estou vendo na tela. Doutora Viviane, boa tarde para a senhora. É um prazer. Boa tarde, excelência. Do PJE, desembargador. Isso. A doutora, a OAB da Bahia, minha amiga? Isso, OAB Bahia. Perfeito. O sotaque não nega, né? É verdade, é verdade. Doutora, a senhora dispensa a leitura do relatório? Dispenso sim, excelência. Pois, diante desta anuência de Vossa Excelência, a senhora tem, a partir desse momento, 15 minutos para a sustentação oral. Boa tarde, excelentíssima senhora desembargadora presidente, excelentíssimo senhor desembargador relator, demais desembargadores aqui presentes, Ministério Público, meus colegas advogados que nos acompanham, ou presencialmente ou virtualmente, servidores do tribunal, boa tarde. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que eu adoraria fazer essa sustentação presencial. Vai ser meu marido é cearense, é de Fortaleza, então vai ser uma alegria enorme poder ir a Fortaleza fazer essa sustentação presencial em uma outra oportunidade. Excelências, eu me comprometo a ser breve, até porque estou aqui na qualidade de apelada, e a questão é muito simples. Trata-se originariamente de uma tutela cautelar antecedente, ajuizada pela empresa unicamente com o objetivo de antecipar a garantia de um crédito tributário de ICMS controlado em 2 autos de infração lavrados pelo Estado do Ceará. Com o encerramento do contencioso administrativo, esses autos passaram a impactar na emissão da certidão de regularidade fiscal da empresa, né? E a Via Varejo é uma empresa, aqui as Casas Bahia, né? Uma empresa varejista grande, que não pode ficar, assim, hoje nenhuma empresa, na verdade, não só as Casas Bahia, mas nenhuma empresa hoje opera sem certidão de regularidade fiscal.
Como a execução fiscal para a cobrança desses créditos tributários não havia sido ajuizada, a empresa tomou a iniciativa de ajuizar essa ação única e exclusivamente para garantir os créditos tributários, mediante a apresentação de apólice de seguro-garantia, e viabilizar a emissão da sua CND. E isso foi feito pela companhia. Essa ação foi distribuída no dia 31 de julho de 2020, e a execução fiscal foi uma execução fiscal para a cobrança dos 2 autos, somente foi distribuída no dia 29 de setembro de 2020. Né? Nós apresentamos seguro com valor integral do crédito, obtivemos liminar, obtivemos sentença favorável, e o Estado da Bahia apresenta, o Estado do Ceará apresenta essa apelação sob 2 fundamentos. O primeiro, de que houve a perda superveniente do objeto da ação, por força da execução fiscal, e segundo, a falta de interesse de agir, porque, segundo o Estado do Ceará, o contribuinte deveria ter instaurado um expediente administrativo e não provocado o Poder Judiciário. Mais uma vez, excelências, pela narrativa dos fatos e pela ordem cronológica das coisas, a gente percebe que não há que se falar em perda superveniente do objeto, por força do ajuizamento da execução fiscal, justamente porque o objetivo desta ação era apenas o acautelamento do crédito tributário e a emissão de CND. A regularidade do crédito, se esse crédito era legítimo ou se não era, isso somente seria discutido em sede de embargo de execução e de execução fiscal, como posteriormente o foi, né? Quando a empresa foi notificada, foi intimada do ajuizamento da execução fiscal, ela apresentou a decisão desses autos e a garantia na execução fiscal e instaurou a discussão acerca da legalidade da cobrança em sede de embargos de execução. Mas nesses autos isso não é objeto. Em nenhum momento aqui eu discuto se o crédito é legítimo ou se não é. Eu só quero aqui ter um direito que foi reconhecido pelo STJ em sede de recurso repetitivo, que é de antecipar a garantia do crédito e não ser obrigada a aguardar que o Estado ajuize a execução fiscal. Até porque a gente sabe que o Estado tem um prazo de 5 anos para isso. Nesse caso, não sei se o fato da gente ter se antecipado em sede de tutela cautelar antecedente, o Estado do Ceará foi rápido, mas se não tivesse sido, a gente ficaria 5 anos com a certidão positiva, sem poder operar dentro do Estado, porque isso interfere na concessão de benefícios fiscais junto ao Estado, isso interfere na concessão de parcelamentos, de financiamentos, de obtenção de crédito junto a instituições financeiras, né? O outro argumento, excelências, trazido pelo Estado é no sentido de que a gente deveria ter provocado administrativamente. Essa provocação administrativa ela é uma opção, não é uma obrigação do contribuinte. O contribuinte ele poderá oferecer a garantia administrativamente. E o ajuizamento dessa ação em nenhum momento está condicionado à instauração de um expediente prévio de um expediente administrativo. Pelo contrário, o ajuizamento dessa ação, mais uma vez, está fundado não só na legislação processual civil que permite, como também o entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo, de que é possível que o contribuinte se antecipe ao fisco e promova a garantia do crédito tributário. E esse era o objetivo aqui. Nós estamos diante de um contribuinte de boa-fé, excelências. Um contribuinte, mais uma vez, que opera no Estado e que tinha total interesse em discutir o crédito tributário, até porque, posteriormente, em sede de embargo de execução, ele foi julgado improcedente e a cobrança foi extinta. Então, assim, a gente tinha total interesse aqui. Para mim, aliás, não faz o menor sentido que o Estado do Ceará prolongue essa discussão aqui por essas questões que seriam meramente processuais aqui, né? E, por fim, Excelência, o Estado pede que não haja condenação em sucumbência. A gente sabe que, pelo princípio da causalidade, arca com atribui a responsabilidade às despesas processuais e aos honorários àquele que deu causa. Mais uma vez, o contribuinte ele só ajuizou essa execução fiscal por força da inércia estatal no ajuizamento da execução fiscal. O contribuinte não pode ficar refém do tempo do Estado para ajuizar a execução fiscal, porque ele precisa de CND. A certidão de regularidade fiscal no âmbito do Estado é essencial para a manutenção da sua atividade econômica dentro do Estado, né? Então, considerando que
de alguma forma ali, foi o Estado que deu causa ao ajuizamento da ação. E ainda que o Estado, na interposição desse recurso de apelação, insiste em manter, em discutir essas questões, sendo que o crédito já foi julgado improcedente em sede de embargo de execução. Acho que, se eu não me engano, os embargos de execução, inclusive, já transitaram em julgados, já estão extintos. Mas o Estado do Ceará insiste nessa discussão aqui de perda do objeto, etc., não sei com qual objetivo aqui, mas que força, né, o contribuinte a apresentar contrarrazões, força que a gente venha aqui e faça sustentação oral. A gente requer que os honorários sejam mantidos e, inclusive, majorados, como prevê o CPC, a possibilidade de majoração em sede recursal. Então, eu peço, Excelências, que Vossa Excelências julguem improcedente o apelo estatal, mantendo a sentença de primeiro grau e majorando a condenação do estatal em honorários advocatícios. Doutora Viviane, parabéns. A Muito senhora foi bem obrigada. objetiva, efetivamente, e dominando a matéria. Desembargador Tarcílio, é vossa a manifestação. Muito obrigado, senhora presidente. Quero cumprimentá-la como presidente da sessão, os eminentes pares, Bardô Fernandes, Bardô Durval, o ilustre representante do Ministério Público e da Defensoria presentes nessa sessão de forma virtual. Meus cumprimentos, senhores advogados aqui presentes na sessão, doutora Viviane, que fez a sustentação oral, servidores, senhoras e senhores. Me congratulo com a doutora Viviane pela sustentação. Ela abriu um leque de informações, desembargadora Lisete, com relação à questão, mas o fato tratado nessa apelação, ele também é mais objetivo, né? E da análise dos autos, desembargador Fernando, eu identifiquei que houve um erro em judicando do magistrado de primeiro grau, no momento em que foi lançada a sentença, na qual ele, dentre outras questões, ele arbitrou honorários numa situação, numa ação cautelar antecedente, certo? O voto, o interior do voto, eu disseco muito bem essa situação e a minuta de ementa, ela está bem resumida, mas ela trata exatamente dessa questão bem nodal, que é o fato tratado aqui nesse recurso de apelação. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou procedente pedido de tutela provisória cautelar antecedente para determinar que as apólices de seguro-garantia apresentadas pela parte autora sejam utilizadas como garantia nos autos de infração especificados no processo de origem, autorizando a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa. Até aí tudo bem. Obstando, por consequência, a inscrição da requerente no cadastro de inadimplentes em relação a tais débitos, bem como condenando o ente estatal demandado ao pagamento de honorários advocatícios. 2. O ajuizamento de execução fiscal em momento posterior à interposição da ação cautelar de caução ocasiona a perda superveniente do objeto da demanda ante o desaparecimento do interesse de agir da referida ação. A execução fiscal só foi proposta posteriormente. No caso, além de a respectiva execução fiscal ter sido ajuizada 2 meses após a interposição da ação cautelar de caução, tendo sido apresentados os respectivos embargos à execução em seguida, o feito executório foi extinto, em face do pedido de desistência do exequente recorrente. Exequente recorrente, da extinção dos débitos tributários, bem antes da prolação da sentença vergastada,
o que evidencia perda do objeto da ação cautelar e da caução preparatória para futura constrição, que possui natureza jurídica de incidente processual, inerente à execução fiscal. Quer dizer, a execução fiscal, o desembargador Fernando, foi extinta antes do julgamento dessa cautelar. Foi interposta, ela foi extinta antes do julgamento da cautelar. É do Estado, o recurso é do Estado. Não, eu digo, o recurso do Estado é na cautelar, né? Sim, Certo. inclusive porque tem consequência de honorários aqui. A primeira turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o agravo em recurso especial 1.521.312 do Mato Grosso do Sul, de relatoria do eminente ministro Gurgel de Faria, entendeu que não se pode atribuir à Fazenda a responsabilidade pelo ajuizamento de ação cautelar, por não ser possível imputar ao credor a obrigatoriedade de imediata propositura de ação executiva. Então, aqui ele já definiu toda essa situação. Recurso conhecido e provido, sentença reformada, no sentido de que de obstar qualquer consequências em relação ao Estado pela condenação que o juiz de primeiro grau deu. Porque o processo de execução já tinha sido extinto e foi extinto antes do julgamento dessa ação. Então, a jurisprudência aqui é bem firme nesse sentido nesse contexto, verifica-se que, além da patente perda do objeto da presente ação cautelar, não é possível a condenação da fazenda pública recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, porque eu acho que o que o Estado se preocupou mais, o desembargador Fernando, foi com esses honorários. É o que sucumbenciais, ante a inexistência de sucumbência, impondo-se a reforma da sentença no sentido de extinguir o feito pela ausência de interesse de agir ante a perda superveniente do objeto da ação, nos termos do artigo 485, inciso 6º do Código de Processo Civil, bem como para afastar a condenação do Estado do Ceará ao pagamento de honorários advocatícios. Ante o exposto, conheço o recurso de apelação para dar-lhe provimento, no sentido de reformar a sentença vergastada para extinguir o feito nos termos do artigo 485, inciso 6º do Código de Processo Civil, pela ausência de interesse de agir decorrente da perda superveniente do objeto da ação, bem como para afastar a condenação do Estado do Ceará ao pagamento de honorários advocatícios. É a proposta de emenda e a proposta de voto, senhora. Desembargador Fernando Chimenez, como Bom, voto? entendi bem aí a colocação do eminente relator. Houve uma ação cautelar proposta pelas Casas Bahia, no seu nome. Aí parece que o nome aqui é Via Varejo. Varejo. É. E, na verdade, houve depois a execução do Estado que foi extinta por desistência da execução em razão de ter. E aí o Estado está se insurgindo contra essa decisão, que já deveria ter perdido o objeto e que não comportaria a condenação em honorários, porque ele não deu causa a essa propositura da ação. Eu acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência. Já tinha feito no voto provisório, mas agora ficou ainda mais esclarecido por Vossa Excelência, aqui na sua votação oral, em face da brilhante sustentação oral espousada aqui pela douta advogada da Bahia. Isso. Então, acompanho Vossa Excelência. Desembargador Duval, como vota, Vossa Excelência? Também eu acompanho o nobre relator, merece elogios, evidentemente, a advogada, a doutora Lidiane, lá da Bahia, e voto com o relator, compreendi perfeitamente a questão e anotando que o processo cautelar não tem condenação. Exatamente. Anunciando o resultado definitivo, sentença reformada, apelo conhecido e provido. Agora vamos submeter a sustentação oral e, consequentemente, julgamento, também no PJE, a plataforma, do primeiro gabinete, ou seja, da relatoria do eminente desembargador Fernando Luiz Chimenez Rocha. Nós temos o 020-1247, dígito 05, 2022, final 0071,
é uma apelação cível. E tinha solicitado a sustentação oral a doutora Juliana Martins Araújo, OAB-CE 36739, no âmbito virtual, mas eu não consigo ver a doutora aqui na plataforma. É porque aconteceu aquele imprevisto com a nossa colega lá de Sobral, e eu gostaria de ter essa convicção de que nós não temos nenhuma advogada para esse processo. Nesse caso, Excelência, eu passo a ler só o resultado, perfeito? Efetivamente, doutora Juliana Martins Araújo não se encontra conosco virtualmente, por óbvio, não está presencialmente. Anunciando o resultado, recurso prejudicado, sentença reformada de ofício para reconhecer a prescrição do fundo de direito. O subsequente está pautado como número 26 e é na plataforma do SAG, de relatoria do eminente desembargador Durval Aires Filho, e se trata do recurso 063-6175, dígito 96-2023, com final uma sequência de 4 zeros. É um agravo de instrumento e se encontra para sustentação oral presencialmente o doutor Rodrigues Nunes. Perfeito, doutor? Ok. Doutor, por favor, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Então, use os seus 15 minutos a partir desse momento. Tá ok? Tá ok aqui? Está ouvindo? Pronto, pronto. Senhoras e senhores, colegas da Câmara, inclusive os julgadores, gostaria inicialmente de saudar a todos em nome da excelentíssima senhora desembargadora Lisete Gadelha, que muito se parece com a minha avó, né? Tem uma feição parecida com a minha avó, me faz recordar muito dela. Inicialmente, este ato processual, ele tem de um lado o senhor Railan Cádio, e do outro, o qual sou procurador, e do outro lado o Estado do Ceará. Inicialmente, excelências, a lide em comento, ela se deu início originariamente por meio de um procedimento administrativo disciplinar, o qual visava apurar os atos no movimento reivindicatório de 2020, movimento paredista da Polícia Militar do Estado do Ceará, que ocorreu no ano de 2020, no qual culminou com a expulsão do autor, qual meu cliente, dos quadros da gloriosa Polícia Militar do Estado do Ceará. No entanto, antes de adentrarmos aqui de fato, eu gostaria de ressaltar que uma breve pesquisa feita ontem à noite na imprensa do Estado do Ceará, especialmente no Diário do Nordeste, foi verificado que a imprensa publicou que dos mais de 350 procedimentos administrativos disciplinares instaurados pela Controladoria Geral dos Órgãos de Segurança Pública, a CGD, mais da metade não prosperaram em razão de ilegalidades nos procedimentos administrativos disciplinares, né? O que ocorreu que, de fato, visto as ilegalidades perpetradas pelas comissões que apuraram esses fatos, esses procedimentos administrativos não prosperaram. Dessa forma, excelências, nesse agravo de instrumento, nós iremos pontuar aqui três pontos necessários a entendermos esse caso. O primeiro, o deferimento ex officio da perícia de incidência de insanidade mental do autor, a quebra de custódia e a dispensa de comparecimento do autor e seus antigos advogados para acompanhar o julgamento perante o Conselho de Disciplina e Correção da Controladoria Geral dos Órgãos de Segurança Pública do Estado do Ceará, CGD. No que tange o indeferimento ex officio da perícia de incidência de insanidade mental do autor, é possível ver que
em todo o lastro probatório, no procedimento administrativo disciplinar e juntado nos autos desse procedimento, foi fartamente juntado nestes autos laudos psicológicos que atestam a questão psiquiátrica do autor, a saúde mental negativa psiquiátrica do autor, as próprias licenças juntadas nos autos desse processo, que a própria Polícia Militar do Estado do Ceará, a Administração Pública Militar, concedeu para o autor mais de 120 dias, que não foi só uma licença que a Administração Pública Militar concedeu a ele, mais de 120 dias de afastamentos por razões psiquiátricas negativas dele. Também testemunhas que atestaram surtos psiquiátricos do autor em serviço, juntamente foi comprovado. E o mais grave que eu digo neste momento, o autor, quando se dirigiu à Controladoria Geral de Disciplina para prestar depoimento, ele deu um surto psiquiátrico dentro da própria Controladoria Geral de Disciplina, e a Administração Pública Militar, da mesma forma que fez em todo o procedimento administrativo disciplinar do autor, negligenciou de todas as formas, no momento, até mesmo o acolhimento deste rapaz em meio a esse surto psiquiátrico que ele deu dentro das dependências da CGD, onde teve que ser acolhido por terceiras pessoas e encaminhado a um hospital, o que já demonstra, desde o início, as ilegalidades e, de fato, a negligência de todo o processo de procedimento administrativo disciplinar e também dessa comissão, certo? Em relação a isso, a súmula 20 do Supremo Tribunal Federal diz o seguinte: é necessário processo administrativo disciplinar com ampla defesa para demissão de funcionário admitido por concurso público. Nesse sentido, excelências, o HC no Supremo Tribunal Federal 13.3078, da excelentíssima ministra, senhora Carmen Lúcia, ele pontua o seguinte: assim como no Código Penal adotou-se o critério biopsicológico para análise da inimputabilidade do acusado, a circunstância de o agente ter doença mental provisória ou definitiva, ou desenvolvimento mental incompleto ou retardo, critério biológico, não é suficiente para ser considerado penalmente inimputável, sem análise específica dessa condição para a aplicação da legislação penal. Isso todos nós temos certeza. No entanto, havendo dúvida sobre a imputabilidade, é indispensável verificar-se por procedimento médico realizado no incidente de insanidade mental. Se ao tempo da ação ou omissão o agente era totalmente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. O incidente de insanidade mental, que subsidiará ao juiz na decisão sobre a culpabilidade ou não do réu, é prova pericial constituída em favor da defesa. Então, o que nós temos aqui neste processo, que foi arguido em sede liminar, é que a comissão processante, ela negou ex officio a perícia de insanidade mental do autor. Ou seja, nós temos uma comissão processante que já vem perpetrando diversos atos ilegais no procedimento administrativo disciplinar, fartamente comprovado neste processo, e ainda mais, ela viola o contraditório e ampla defesa no momento em que ela impede que a defesa ela produza uma prova pericial que, com certeza, pode ser ou não a favor ou desfavor do réu, mas isso impede o contraditório e ampla defesa e a legalidade no procedimento administrativo. Não só isso, viola o Estado democrático de direito, pois sem ampla defesa e contraditório, nós não temos mais a questão de processual. Nesse mesmo sentido, excelências, a segunda comissão processante, seu relatório, ao negar ex officio, né, porque o que foi feito, de fato, foi uma perícia técnica pela comissão processante, não por um médico, que deveria ser feito. Então, ao negar, eles pontuaram o seguinte, abre aspas, toda a população mundial sofre com ansiedade, depressão e fobias. Essa foi a resposta técnica da comissão processante da CGD, que negou a perícia de insanidade mental do autor.
dizendo simplesmente que toda a população mundial sofre com ansiedade, depressão e fobias. Então, assim, é de fato um abuso que vem ocorrendo neste procedimento administrativo disciplinar e que, inclusive, é contrário até a própria instrução, é contrário até a própria instrução normativa da CGD. A instrução normativa número 02 de 2012, no artigo 1º e 2º, diz o seguinte: artigo 1º, determinar as comissões processantes que, de ofício ou a requerimento da defesa, ao arguírem a dúvida quanto à sanidade mental do acusado, encaminhem os autos principais e apartados à autoridade instauradora. No artigo 2º, a instrução normativa que a comissão processante violou, diz o seguinte: a autoridade competente decidirá sobre a instauração ou não do incidente, o sobrestamento do feito, a nomeação de curador e outras diligências, devolvendo os autos à comissão processante para o cumprimento das providências processuais. Portanto, quando a comissão processante nega de ofício a perícia de incidência de sanidade mental, fere as normativas e competências e fere os trâmites processuais. Neste ato, excelências, nós pugnamos, sem muitos arrodeios, que seja acolhido o pedido de instauração de perícia de insanidade mental do autor, em vista de todo o lastro probatório juntado nos autos e por meio de todas essas violações à legalidade e à ampla defesa e o contraditório demonstrado nos autos do processo. O segundo ponto que nós temos aqui a observar, só um momento. O segundo ponto que nós temos aqui a observar é a quebra de custódia. Um vídeo apresentado, que inclusive teve perícias, e aqui é muito engraçado este processo, porque, de um lado, a comissão ela impede a produção de prova por parte da defesa, que é a perícia de incidência de sanidade mental do autor, e, por outra, a própria comissão junta nos autos do processo um vídeo que sequer tem atestado a sua integridade. Inclusive, na perícia realizada neste vídeo, que fala sobre a metodologia de extração, etc., diz o seguinte: o vídeo foi gravado em 28 de 2 de 2020, sendo que, supostamente, o autor participou do ato no dia 27, um dia antes. E isso, a perícia, isso foi atestado por meio de perícia, o que também pode ser feito com a incidência de sanidade mental do autor. Pode ser que sim, ou pode ser que não. Então, assim, as folhas 296 do laudo pericial concluem que não foi possível determinar em suas características se o arquivo foram gerados a partir de fontes lícitas que não sejam softwares de edição com fins fraudulentos e que é recomendável que os proprietários dos registros sejam questionados acerca da data na qual, de fato, aconteceu a gravação investigada. Então, isso aqui é uma produção de prova requerida pela administração pública militar e que acabou não sendo da forma que eles queriam, o que pode também acontecer na produção de perícia requerida pelo autor, nos autos deste processo. O último ponto, excelências, que nós temos aqui a levantar em relação à tutela de urgência, nesse caso, é a dispensa de comparecimento do autor e seus antigos advogados para acompanhar o julgamento perante a CODISP, Conselho de Disciplina e Correção da Controladoria Geral de Disciplina dos órgãos de segurança pública. Mais uma vez neste processo, nós temos visto uma farta um farto afastamento por parte da administração pública militar do contraditório e ampla defesa, realmente impedindo a defesa de tentar avançar nos seus argumentos. Então, o que foi feito? Um mês após a apresentação do recurso perante a comissão processante, o autor e seus antigos advogados se viram surpresos com a publicação da expulsão do autor dos quadros da gloriosa Polícia Militar, na publicação no Diário Oficial. E sem qualquer notificação, essa reunião secreta que é feita pela CODISP foi realizada sem qualquer notificação para a defesa, sem qualquer notificação ao autor, que pode ser comprovado por meio de publicações que estão anexadas no processo. Não houve a presença do autor e seus advogados, e mais, pode ser comprovado por meio da ata
da ata da sessão, que não tem qualquer assinatura das partes. Nesse sentido, se posicionou a terceira Câmara de Direito Público do Estado do Ceará, que possui uma jurisprudência, a relatora do caso foi a excelentíssima desembargadora Jorisa Magalhães, que diz o seguinte, no caso, em sede de sentença, o juiz Acó julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar nula a sessão e deliberação do Conselho de Disciplina e Correção, CODISP, o mesmo aqui, da Controladoria Geral de Disciplina dos órgãos de segurança pública e sistema penitenciário, CGD, tendo em vista a dispensa do defensor do acusado para o referido ato, preservando os atos pretéritos ao vício apontado por considerá-los rígidos. Da análise dos autos, é possível verificar que o libelo acusatório foi instaurado pela a autoridade Doutor competente. Rodrigues, 59 segundos. Certo. No entanto, não constatado que o advogado do acusado restou dispensado para o comparecimento na sessão de deliberação e julgamento, em afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa, neste procedimento que nós temos aqui a jurisprudência da terceira Câmara é que a sessão secreta, ao não intimar o advogado e nem a defesa para participar dela, teve uma jurisprudência da terceira Câmara que anulou todo o ato administrativo que acarretou na expulsão do autor. Mesmo fato e que nós buscamos aqui em sede de tutela de urgência. Então, por fim, nós pugnamos pela reanálise, né, do ato administrativo que culminou, do ato administrativo que culminou a expulsão do autor dos quadros da gloriosa Polícia Militar, em razão das diversas e inúmeras ilegalidades no procedimento administrativo disciplinar que podem ser atestados por meio dos autos que aqui estão. Parabéns, doutor. Desembargador Duval, é de Vossa Excelência. Manejado toda decisão proferida incluída a auditoria fiscal, no sentido, nos autos de uma ação primária e processo administrativo, em que se pleiteia tutela provisória. No caso, nós estamos no âmbito de um pedido de tutela de urgência, incidental, de natureza absolutamente cautelar, e anulação de um ato disciplinar ainda do processo administrativo. Então, desembargador Tarcísio, nós não saímos ainda vamos dizer assim, das bordas, né, de todo o processo. Porque realmente o agravo de instrumento que se quer é reconhecer exatamente a decisão administrativa, que foi mal feita, não teria certamente atendido o devido processo legal, não é? E exige-se que seria dada a tutela de urgência. Não é? Mas o nobre advogado, ele citou vários modelos que não se aplicam ao caso, porque nós estamos em sede de agravo de instrumento. Citou a desembargadora Jorisa, mas ele mesmo afirmou a sentença. Não é o caso aqui. Então, de modo que eu, como disse, tenho uma orientação totalmente diferente, no sentido de que o juiz de origem da auditoria já recebe. No sentido, inclusive, de dizer que no presente caso, trata-se de um pedido de tutela de urgência, ele é incidental, e que o autor se surge contra uma decisão no processo administrativo, alegando que foi submetido a um processo que não respeitou proporcionalidade na razão do caso, e através de uma análise mais aprofundada dos fatos e fundamentos apresentados, e tendo, diz ele, o juiz também, que nesse momento processual não se observaram os elementos de convicção quanto à existência de verossimilhança da alegação
da evidência do direito, um dos requisitos incitadores, do que se pretende, que é a urgência satisfativa requerida, principalmente no que se refere à presença de um conjunto probatório mínimo que embasa o deferimento do pedido liminar em análise. Desse modo, não vislumbra a possibilidade necessária ao deferimento em sede de antecipação, ou vislumbrar que o reconhecimento da nulidade da decisão proferida, só se for do caso, deve ocorrer ao final do processo, após coletar todas as provas e argumentos no âmbito do devido processo legal amplo. De modo que eu vou Obrigada, Excelência. Eu vou acompanhar todo o raciocínio desenvolvido por Vossa Excelência, em especial porque o nosso agravante, em momento nenhum, esteve desassistido. Então, juridicamente falando, ele estava acompanhado de um técnico operador do direito. Consequentemente, todo o processamento obedeceu ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Sem tirar nem pôr, acompanho Vossa Excelência. Desembargador Tarcílio, como vota? Obrigado, senhora presidente. Doutor Denis, Rodrigo, perdão, meus cumprimentos a Vossa Senhoria. O caso aqui envolve questão relacionada a um fato administrativo, né, envolvendo um militar e oriundo da Vara da Justiça Militar. E geralmente eu me interesso por esses assuntos porque eu acho que por lá adjudiquei, eu acho que mais de uma década, estive na frente da Auditoria Militar. Mas, enfim, o que Vossa Excelência tratou, as razões e os argumentos, os fatos, né, da tramitação do processo administrativo, né, cujas irregularidades Vossa Senhoria elege, reputo graves, né? Em tese, não são situações que merecem toda a análise, todo cuidado por quem vai fazer a revisão dessas situações. E, geralmente, no caso específico, em sede de agravo de instrumento, uma tutela dessa natureza, ela é possível, mas desde quando se verificado de forma inconteste o perecimento de direito, ou uma prova inconteste de alguma ilegalidade, né? E que nos autos eu não verifiquei dessa forma cabal, inconteste, até porque, até eu acho que na semana retrasada, também julgamos processos aqui de agravo, em sede de agravo de instrumentos, Barrador Durval, em que era pedida antecipação de tutela. Eu reconheço que, até por cautela do juiz de primeiro grau, ele deve esgotar todas as possibilidades, instruir o processo devidamente, e nós estamos ainda em sede de agravo de instrumento. Eu reconheço a força dos argumentos de Vossa Senhoria, até porque está tratando de direitos, né,
do militar em questão, que pode fazer a diferença entre a sua exclusão dos quadros da PM, mas eu acho que nesse momento o eminente relator está trilhando o entendimento que é o nosso aqui, sem desmerecer os argumentos que eu acho que Vossa Senhoria, durante o transcorrer do processo no primeiro grau, vai ter toda a oportunidade de reforçar isso e o juízo vai decidir com mais prudência, né, e mais cautela. Eu acompanho o eminente relator. Obrigado, desculpe o excesso do comentário. Anunciando o resultado definitivo para o agravo de instrumento, ora julgado, recurso conhecido e improvido, decisão singular mantida. Processos extra-pauta, nós temos do SAG, 3 processos, né? Aliás, temos 2 de relatoria do desembargador Fernando Ximenes. Boa tarde, obrigada. E 1 do desembargador Tacílio, perfeito? Ok. Passando aqui a leitura dos de relatoria do eminente desembargador Fernando Luiz Ximenes Rocha. O primeiro é o 0062-18-4, dígito 40, 2006, final 0001/50.000, embargo de declaração cível, recurso conhecido e desprovido. O 4.2 é o 063-1613, dígito 44, 2023, final, uma sequência de 4 zeros /50.001, embargos de declaração. Os votos já se encontravam computados, mas me perdoe se os colegas acharem necessários, eu refaço a indagação, mas os votos já estão devidamente computados. Perfeito. Nós temos 3 processos que efetivamente não foram possíveis serem votados, mas os demais todos estão. Se Vossas Excelências acharem que eu devo indagar todos, eu pergunto. Perfeito. Obrigada pela prudência. O subsequente é o 063-16. O resultado do primeiro é recurso conhecido e desprovido. O 4.2 é o 063-1613, dígito 44, 2023, uma final sequência de 40/50.001, embargos de declaração cível, conhecido e desprovido. Passando agora o extra-pauta de relatoria do eminente desembargador José Tacílio Souza da Silva, é o 4.3, nós temos o 4438, dígito 27, 2023, final, sequência de 4 zeros, conflito de competência cível. Conflito conhecido e acolhido, declarando competente o juiz suscitado neste recurso, terceira vara da Fazenda Pública desta comarca. Processos em pauta, do eminente desembargador Fernando Luiz Ximenes Rocha, ainda na plataforma do SAG. Nós temos o primeiro, 4558-63, de 31, 2000, final, uma sequência de 3 zeros, 1/50.000, embargo de declaração cível, embargo de declaração providos sem efeitos infringentes. O segundo é o 013-3953, dígito 54, 2019, final 0001/50.000, embargo de declaração cível. Aqui nós estamos com o resultado dando parcial provimento para reformar o acordo retificado de ofício. É isso, desembargador Ximenes? Com aclaratórios conhecidos e providos. No terceiro, é o 637978, dígito 51, 2022, final, uma sequência de 4 zeros, /50.001, embargo de declaração cível, conhecidos e desprovidos. O 4 é o 637978, dígito 51, 2022, final, uma sequência de 4 zeros, /50.002, embargo de declaração cível, não conhecidos. O quinto é o 146899, dígito 92, 2018, final 0001/50.001, embargo de declaração cível,
providos com efeitos infringenciais. O 6 é o 21.3665, dígito 25, 2021, final 0001/50.000, embargo de declaração cível, conhecidos em parte e desprovidos nesta extensão. O 7, 70.106, dígito 16, 2019, final 0151, apelação cível, conhecida e parcialmente provida. O 8 é o 20.3220, dígito 66, 2022, final 0112/50.000, embargo de declaração cível, conhecidos e parcialmente providos. Agora, da relatoria do eminente desembargador Duval Aires Filho, o 9 é o 628852, dígito 43, 2000, final 0001. Trata-se de apelação e remessa necessária, cujo resultado, apelações cíveis e remessa necessária, conhecidas e desprovidas, sentença mantida. O 10 é o 443, dígito 32, 2004, final 0142, apelação e remessa necessária. O eminente relator está retirando de pauta. Confirma, excelência. É o que está pautado sob o número 10, 443, dígito 32. Pois não. Pois não, excelência. Na sequência, nós temos o 628532, dígito 63, 2018, final, uma sequência de 4 zeros, agravo de instrumento conhecido e improvido, decisão mantida. O 12, 36497, dígito 91, 2012, final 0117, apelação e remessa necessária. Vossa Excelência conheceu para rejeitar o juízo de retratação. O 13, 6026, dígito 92, 2019, final 0167/50.001, agravo interno cível, conhecido e improvido. 14, 35.206, dígito 21, 2009, final 0001, apelação cível, juízo de retratação em que se conhece e dá provimento ao recurso no sentido de condenar o Estado do Ceará em honorários de sucumbência, os quais deverão ser fixados quando da liquidação do julgado. 15, 627552, dígito 77, 2022, final, uma sequência de 4 zeros/50.002, embargos de declaração cível conhecidos e desprovidos. 16, 12884, dígito 67, 2010, final 0001/50.003, embargo de declaração cível, não conhecimento do recurso. 17, 632434, dígito 82, 2022, final, uma sequência de 4 zeros/50.000, embargos de declaração cível conhecidos, porém desprovidos. O 18 já foi nas pautas, não? Foi adiado. Então, Excelência, eu vou pegar e colocar... Perfeito. Vou anunciar para que possa ficar publicizado. 632867, dígito 86, 2022, final, sequência de 4 zeros. É uma tutela cautelar antecedente, que foi adiado pelo eminente relator. A mesma medida foi adotada com relação ao pautado 19, que é o 632867, 86, 2022, final, uma sequência de 4 zeros/50.000, agravo interno cível, como dito, adiado. O 20, 5180, dígito 09, 2017, 0050/50.001, embargo de declaração cível, conhecidos e não providos. 21,
é o 63, 43, 75, 67, 2022, o final, uma sequência de 4 zeros, agravo de instrumento, conhecido e improvido. O 22 agora, né? Nós já é o 63, 57, 21, dígito 53, 2022, final, uma sequência de 4 zeros. Pois não, Excelência. O item 4 dos embargos, como é que foi? O 4, né, Excelência? Só para ver como é que foi. Perfeitamente. Proclamado. O 4 são 2 extra-pautas. Não, o 4 da Da pauta. pauta. O 4 da pauta é o 63, 79, 78, dígito 51, 2022, final, uma sequência de 4 zeros, base 50.002. Embargos de declaração cível não conhecidos. Confere, Excelência. Certo. É porque tem Perfeito, dois, criatura. 263 aí. Calma, que ele é que é o relator. Tranquilidade, que Sua Excelência é que é o relator. É porque os números parecidos, às vezes. Perfeito. E nesse momento, a leitura que eu fiz do desembargador Durval era os 50.001, depois 50.002, ou seja, é dever do advogado defender a tese enquanto houver possibilidade de recurso. Então, pronto. Ok. Tranquilo, Excelência? Agora o 22. É o 63, 57, 21, dígito 53, 2022, final, a sequência de 4 zeros. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Ressalto que aqui é da desembargadoria, da relatoria do desembargador Durval Aires Filho. O 23 é o 229, dígito 19, 2018, final 0120/50.000. Embargos de declaração cível conhecidos e providos. O 24 é o 12.554, dígito 24, 2023, final 0064/50.000, embargos de declaração cível, conhecidos e providos. O 25 é o 635690, dígito 96, 2023, final, uma sequência de 4 zeros, agravo de instrumento, conhecido e improvido. O 26, já anunciado nas preferências. É o 636175, dígito 96, 2023, final, uma sequência de 4 zeros, é um agravo de instrumento. O 27 é o 201191, dígito 91, 2023, final 0117. Trata-se de uma remessa necessária, cível, conhecida e desprovida. O 28 é o 231863, dígito 42, 2023, final 0001, apelação cível, que foi conhecida e provida. Passamos agora sobre a nossa relação. Pois não. Oh, Jesus! Desembargador Durval, a nossa troca de conhecimento é humanizada e só para a gente trazer cada vez mais a segurança jurídica. Mas agradeço as honrosas deferências. Sob nossa relatoria, o 29, 181663, de 51, 2011, final 0001, apelação e remessa necessária. Juízo de retratação positivo, recurso conhecido e provido, decisão reformada. O próximo é o 1055, está sob a pauta número 30, 105561, dígito 12, 2016, final 0001, apelação cível conhecida e desprovida, sentença mantida. O próximo é o 31 da pauta, do SAG, 680381, dígito 81, 2012, final
0001, apelação cível, conhecida e desprovida. O 32 é o 635552, dígito 03, 2021, final uma sequência de 4 zeros. Agravo de instrumento preliminar de coisa julgada, suscitada e acolhida de ofício, processo extinto sem resolução de mérito, recurso prejudicado. O 33 é o 72, dígito 83, 2000, final 0150. Apelação cível conhecida e desprovida. O 34, 17, 867, dígito 89, 2018, final 0001, barra 50 mil, embargos de declaração cível rejeitados. O 35 é o 5491, dígito 52, 2011, final 0133, apelação cível conhecida e desprovida. O 36, trata-se do recurso 9436, dígito 07, 2015, final 0101, barra 50 mil, agravo interno cível conhecido e desprovido. 37, 42, 88, 13, dígito 30, 2000, final 0001, apelação cível conhecida e parcialmente provida, por óbvio, sentença reformada em parte. O 38 é o 166223, dígito 34, 2019, final 0001, barra 50 mil, embargos de declaração cível, conhecido e parcialmente provido com efeitos modificativos. O 39, 172358, dígito 67, 2016, final 0001, apelação e remessa necessária, remessa não conhecida, apelações cíveis conhecidas e desprovidas. O 40, aqui já sob a relatoria do eminente desembargador José Tarcílio Souza da Silva. Trata-se do recurso 205196, dígito 40, 2022, final 0167, barra 50.001, agravo interno cível, conhecido e desprovido. O 41, 489, dígito 19, 2018, final 0178, barra 50 mil, embargo de declaração cível, aplicação da súmula 18 deste sodalício, aclaratórios não acolhidos. O 42, 253078, dígito 11, 2022, final 0001, barra 50 mil, embargos de declaração cível. Igualmente, é o resultado, aplicação da súmula 18, aclaratórios não acolhidos. O 43, 87, 0663, dígito 08, 2014, final 0001, apelação e remessa necessária. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido, recurso do INSS parcialmente conhecido e parcialmente provido na parte conhecida. Sentença parcialmente reformada, inclusive de ofício. Só repassando para todos os que, porventura, ingressaram virtualmente, que esses processos todos são devidamente analisados pelo método de voto provisório. Consequentemente, todos os votos já foram lançados. Os que não foram, eu citarei agora, porque, porventura, ocorreram no sistema PJE. De relatoria do eminente desembargador Fernando Luiz Ximenes Rocha. Nós temos o número 1, é o 30.034, de 76, 2023, final, uma sequência de 4 zeros.
agravo de instrumento que Sua Excelência está retirando de pauta. Confirma, Excelência? Senhora presidente, isso é aquele processo que o advogado Perfeito. pediu, que não tinha sido acostado o parecer Do Ministério do Público. Ministério Público. Realmente eu tive que tirar para Induvidosamente, Excelência. pedir. Aliás, eu acabei tirando outro, quer dizer, nem cheguei a colocar porque tinha o mesmo problema. Perfeito. É um problema que Vem sendo está se recorrente. agravando, Sim. porque nem nós estamos vendo os pareceres da Procuradoria. Eu estou pedindo, a minha assessoria está pedindo para encaminhar via PDF. Excelência, desembargador Tarcílio, Vossa Excelência é o coordenador da plataforma. Há uma necessidade de uma atenção melhor, porque efetivamente isso implica na ausência da ampla defesa do contraditório. Como eu falei na sessão passada, Perfeito. senadora, em dezembro, quando estava sendo feita uma atualização do sistema, houve uma queda de energia, essa atualização não foi completada e vários documentos foram perdidos. Nossa. Esses aí, inclusive eu também tenho processo nessa situação, vários, Vossa Excelência tem, eles foram... Listados e repassados para o Ministério Público. Esses processos eles sofreram uma perda de documentos, pareceres do Ministério Público e algumas outras peças. Eles estão tentando, aos poucos, reaver esses documentos Perfeito, no sistema. recuperar. Não conseguiram, mas eu posso lhe adiantar que, com relação a isso, não aconteceu mais. Perfeito. Aconteceu só essa época, eu pelo menos eu devo ter bem uns 30 processos. Mas qual a medida para que não haja prejuízo? Eles estão tentando recuperar esses Mas documentos. como não estão conseguindo... Se não conseguir, o que é que vai acontecer? Vai ter que... Nós vamos ter que pedir, como o desembargador Fernando está fazendo, pontualmente, quando esses processos chegam, pedir para que o Ministério se regularize através de uma intimação do Ministério Público. Perfeito. Perfeito, renovação do Ministério Público. Continuando aqui, o número 2 da relatoria do eminente desembargador Fernando Luiz Ximenes Rocha. É o 22.15.20 de 55/2021, final, uma sequência de 301. Trata-se de uma remessa necessária que foi conhecida e desprovida e sentença confirmada. O subsequente é o 200.512, dígito 32/2022, final 0051. É um agravo de instrumento que foi conhecido e desprovido. O 4 já foi devidamente anunciado nas preferências. Se trata do 20.12.47, dígito 05/2022, final 0071. O 5 é o 200.269, dígito 88/2022, final 0051, e é uma apelação cível que foi conhecida e desprovida, sentença reformada ex officio em relação aos consectários legais e honorários advocatícios. Agora, da plataforma PJE, de relatoria do eminente desembargador Durval Aires Filho, nós temos o pautado sobre o número 6, que é o 300.20.28, de 79/2023, final 0117. É a apelação cível que foi conhecida e provida. O 7 é o 310.41, dígito 06/2023, final uma sequência de 4 zeros. Sua Excelência, eminente relator, está retirando de pauta. Confirma, Excelência. Perfeitamente. O 8 é o 30.094, dígito 30/2023, final 0071, em que Sua Excelência, eminente relator, toma conhecimento em parte, do recurso da autora e o tem prejudicado, anulando a sentença. O 9 é o 21.49.6, dígito 28/2019, final 0115, em que Sua Excelência está retirando de pauta. Confirma? Perfeito. A mesma coisa com o subsequente, o pautado número 10, é o 22.18.85, de 75/2022,
final, uma sequência de 3 zeros, 1, em que Sua Excelência retira de pauta, ok? Confirmado. O 11 é o 3.926, dígito 82, 2023, final, uma sequência de 4 zeros. Trata-se de agravo de instrumento que foi conhecido e desprovido. O 12 é o 20.14.50, dígito 71, 2022, final, desculpe, 0101, é uma apelação cível que foi conhecida e parcialmente provida. O 13 é o 3.237, dígito 75, 2023, final 0117, remessa necessária cível conhecida e desprovida. O 14 trata-se de uma apelação cível e é o 230, dígito 71, 2022, final 0090, que foi parcialmente conhecida e, nesta extensão, desprovida. O 15 é o 200.267, dígito 09, 2022, final 0055, apelação cível, mas já em sede de embargos de declaração, que foram conhecidos e rejeitados. O 16 é o 50.942, dígito 94, 2021, final 0151, é uma apelação cível e uma remessa necessária, conhecido e desprovido. 17 é o 3.215, dígito 77, 2023, final, uma sequência de 4 zeros, agravo de instrumento que não foi conhecido. O 18 trata-se de uma apelação cível sob o número 50.367, dígito 43, 2021, final 0036, apelação conhecida e provida, sentença reformada. O 19 é uma apelação cível e foi sob o número 21.1040, dígito 81, 2022, final, uma sequência de 3 zeros, 1, embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Agora, sob nossa relatoria, o 20, nós temos o 179, dígito 22, 2022, final 0132, apelação e remessa necessária. Remessa necessária inadmitida, recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, sentença parcialmente reformada. Nós passamos agora para o 21, é o 409, dígito 55, 2018, final 0178, apelação cível conhecida e desprovida. Sob relatoria do eminente desembargador José Tarcílio Souza da Silva, o 22.11.0638, dígito 65, 2017, final 0001. Trata-se de uma apelação cível cujo resultado do julgamento é a aplicação da súmula 18 deste sodalício e, consequentemente, recurso conhecido e não provido. 23 é o 207, de 78, 2022, final 0041. Apelação cível conhecida, são duas apelações, né, Excelência? Então, apelações conhecidas e desprovidas. Ao 23, Excelência, do PJE. Perfeitamente, Excelência. O 24 é o 200.242, dígito 87, 2022, final 0154, é uma apelação cível, aplicação da súmula 18 deste sodalício, aclaratórios não acolhidos. 25 é o 3.181, dígito 05, 2023, final, uma sequência de 4 zeros, agravo de instrumento, que foi parcialmente conhecido e desprovido nesta extensão, decisão mantida. O 26 é o 312.66, dígito 26, 2023, final com uma sequência de 4 zeros,
agravo de instrumento conhecido e desprovido. O 27 é o 200.145, dígito 51, 2022, final 0069, recurso de apelação conhecido e desprovido, sentença mantida. O 28 é o 50.177, dígito 72, 2021, final 0071, apelação cível, que tem como resultado a aplicação da súmula 18 deste sodalício, consequentemente, recurso conhecido e não provido. O 29 é o 310.22, dígito 97, 2023, final uma sequência de 4 zeros, agravo de instrumento conhecido e desprovido. O 30.315.02, dígito 75, 2023, final sequência de 4 zeros, agravo de instrumento conhecido e provido, decisão reformada, agravo interno prejudicado. O 31.20.35.62, dígito 09, 2022, final 0167, apelação cível conhecida e parcialmente provida, sentença reformada. O 32 é o 12.44.7, dígito 87, 2018, final 0182, apelação cível, cujo resultado é a aplicação da súmula 18 deste sodalício, recurso conhecido e não provido. O 33, já anunciado nas preferências. Perfeito, perfeito. O 33 aqui, já como dito, foi anunciado. O 34, nós estamos sem o voto do eminente desembargador Luiz Fernando Ximenes Rocha. É o 50.791, dígito 46, 2021. É o 0049. É uma apelação cível, Excelência. Fique à vontade. O 35 também, né? Posso, desembargador Fernando? A questão é a seguinte, é uma apelação que foi proposta pelo senhor Evaldo Carvalho de Almeida Júnior contra o município de Beberi. Por quê? Ele alega que não fora promovido por merecimento e promoveu uma ação para que fosse reconhecido, já que a administração não fizera, que a justiça da comarca entendesse e reconhecesse o direito dele. Na contestação, o município veio dizendo que, na verdade, ele não teria direito, porque já o havia promovido por antiguidade, né? E ele já estava ocupando a linha 14, né? Da sua sequência. Ele é agente administrativo. Ocorre que a própria lei que assegura a tramitação do processo de promoção por merecimento diz que, não havendo, por parte da administração, a devida avaliação a cada 5 anos, ele teria direito à aposentadoria. Ele entrou, a promoção, perdão, por merecimento. Ele entrou no ano de 2000, e de lá para cá, ele não foi promovido por merecimento uma vez sequer. Nós já estamos com quase 20 anos. Então, mesmo ele estando hoje na linha 14, porque o município justificou que ele foi promovido por antiguidade, mas ele não teve nenhuma promoção por merecimento. E a última linha dele é a 17. Então, ele tinha direito de sobra para ficar na última linha. Então, no voto aqui, eu faço uma menção à lei, né? Principalmente o parágrafo 2º do artigo 22 da lei municipal que trata da promoção. Os servidores não beneficiados com a progressão por merecimento do período de 5 anos farão jus à progressão. Eu vou dizer aqui porque é que eu realmente não votei. Uhum. É porque há muitos casos aqui que a gente eles não têm sido avaliados, né? Uhum. E como não foram avaliados, eles pedem para ser promovidos. E nós temos negado porque dizemos que precisa de uma avaliação, né? Mas aí, pelo que você está me dizendo, a lei diz, olha, se não for avaliado nesses 5,
que é uma promoção automática. Perfeito. Exatamente, eu tenho... Não, o que eu estava querendo entender mesmo era isso, que a minha preocupação sempre é não haver, digamos, a gente, quer dizer, mudar de entendimento ou votar da forma diferente como nós estamos votando. Mas estou vendo aí que o caso é diferente, porque acho que todos os que fazem parte dessa Câmara sabem que tem muitos casos Exatamente, eu em que acompanho. eles pedem e a gente diz, olha, nós não podemos, porque não é só o tempo para promover, tem que haver avaliação. Se não houve, você pode pleitear e a gente pode determinar que o município proceda essa avaliação. Porque ele só pode ser promovido por merecimento por essa avaliação. Mas se a lei diz isso aí, que a cada 5 anos é promovido, pode até se discutir a legitimidade dessa lei, mas... O senhor tem toda a razão. Inclusive, é o entendimento da Câmara que eu acompanho. A única coisa que me fez mudar foi porque, pela primeira vez, eu vi uma legislação que trata disso. Se não for promovido... Agora eu estou me lembrando que Vossa Excelência, inclusive, citou casos do mesmo município de outras câmaras, não foi isso, se eu não me engano? Salvo engano. Aqui... Acho que da terceira Câmara, não me lembro. Deixa eu ver, da terceira Câmara. Beberibe, é o mesmo caso. Exatamente. Não, eu acompanho Vossa Excelência. A minha dúvida era isso aí, a gente... Às vezes o tempo é corrido. Exatamente, mas a maior parte, eu também não... Eu tenho esse entendimento, eu não concedo. Foi essa a razão pela qual não votei. E aí eu peguei isso, olha... Aí você está tendo promoção automática por merecimento, sem avaliação? 583 de 2000, é a lei de planos, cargos e carreiras do município de Beberibe. E ele atrás, no artigo 22, parágrafo 2º, diz o seguinte: os servidores não beneficiados com a progressão por merecimento, no período de 5 anos, farão jus à progressão por antiguidade. Quer dizer, ele foi promovido por antiguidade, porque o município queria fazer o quê? Confundir a gente. Confundir. Mas, na verdade, tem a promoção por antiguidade... Mas peraí, desembargador. No dispositivo aí diz, se ele não for promovido em 5 anos, por merecimento, será promovido por antiguidade? Sim, por antiguidade. Só que ele também... Não, mas ele tinha... Mas o dispositivo também diz que tem a promoção por antiguidade. E ele foi promovido por antiguidade. Por merecimento, ele não foi nenhuma vez. O que ele diz é o seguinte: se ele não for promovido por merecimento, por antiguidade ele já ia. O tempo por antiguidade é esse aqui. Então tem muita légua para andar ainda. Eu vou fazer o seguinte. O senhor está falando aqui, eu vou fazer só essa revisão, porque eu não tenho mais o que, na verdade, o que acontece é o seguinte: ele tem as duas possibilidades de promoção. O município só o promoveu por antiguidade, mas ele tinha direito de ser promovido por merecimento. Mas o problema que eu vejo é se ele pode ser promovido por merecimento por decurso de tempo. Exatamente isso. Que eu vou deixar claro aqui no voto que não está, mas a discussão... Então, Vossa Excelência vai suspender o julgamento? Eu vou suspender o julgamento. Para na próxima sessão, até bom, porque eu também estudo a matéria aí. Eu vou suspender o julgamento. É só porque realmente... Até porque é precedente muito... Eu não estou vendo aqui o artigo que fala da antiguidade. Né? Porque tem um artigo que fala da antiguidade e esse é por merecimento. Eles, se você não for por merecimento, você vai por... Eu lhe promovo com as condições de merecimento, porque eu não avaliei, mas eu coloco você por antiguidade. Aí, nisso, ele está sobrando, quando junta os dois. Porque a cada 5 anos, ele teria direito a essa promoção. E tem uma promoção por antiguidade que é a cada 2 anos, alguma coisa assim. Por isso que ele está na linha 14. Eu vou... É melhor a gente... Eu vou adiar e eu vou deixar bem claro. Realmente, eu reconheço aqui que não está claro, mas eu vou retirar, porque é melhor mesmo, porque fere esse procedimento todo aí da Câmara. E é um precedente, né? Se for assim. Sem dúvida. É o 34. É o 50.790 VJE. É o 50.791 dos 46. É o 34. É o 34, Excelência. Que está sendo agora adiado para a próxima sessão, Excelência. Só retirado de mesa. Não, eu vou trazer... Retirado de mesa. Retirado só de mesa. Perfeito. Então, pronto. Eu vou tirar, dissecar direitinho isso aqui. Foi muito bom, desembargador Fernando. Obrigado. O 35, nós temos o 11.6714, dígito 71, final.
0001. Trata-se de uma apelação cível que foi conhecida e desprovida. Desta forma, chegamos ao final da nossa pauta. Eu gostaria de saber dos eminentes pares se tem alguma coisa a acrescentar para nossa sessão aqui em termos administrativos. Excelência, presidente. Pois não? Eu gostaria, Léo Bossar, do Ministério Público, só agradecer a compreensão de Vossa Excelência, dos mais membros e participantes dessa Câmara, com a minha presença virtual, porque ontem eu tive febre, não estava bem, estou com talvez uma virose, e por isso, por cuidado com a minha saúde dos colegas, aí eu resolvi participar virtualmente, mas agradeço a compreensão. Muito obrigada, viu, doutor Léo? O senhor sabe que é uma pessoa grata sempre e muito compreensível. A mesma situação vivencia a nossa doutora Ana Cristina. Ela também fez questão de ressaltar que a virose, vírgula, com esta nova adaptação do Aedes aegypti, com ela está na mesma situação. E a nobríssima colega defensora pública nos passou aqui uma nota de pesar em que a Associação dos Defensores e das Defensoras Públicas do Estado do Ceará lamenta profundamente o falecimento da senhora Maria Franco Vieira, genitora do nosso defensor público, doutor João Ricardo Franco, a quem eu expresso, e não gosto muito, eu gosto mais de parabéns do que de pêsames, o meu pesar, porque eu compreendo o quanto é difícil a perda de qualquer ente familiar, em especial dos nossos pais. E submeto aqui para um voto de pesar. De acordo, todos? De O acordo? Ministério Público se acosta. Perfeitamente, Excelência. Muito obrigada por isto. Então, por favor, a nossa secretária, a doutora Carla, vai providenciar um ofício dirigido ao doutor João Ricardo Franco para comunicar o voto de pesar, a unanimidade dos membros e também do representante do Ministério Público. Há alguma coisa mais a acrescentar? Presidente, desembargadora. Pois não, doutora, fique à vontade. Eu queria só agradecer mais uma vez a compreensão. Infelizmente, eu acho que eu e o doutor Léo andamos nos encontrando em algum lugar e pegamos a mesma virose, infelizmente. Então, contar aí com a sensibilidade e a compreensão. E também agradecer ao voto, né, de pesar, que nesse momento assim de perda, contar com o carinho, né, e o apoio é sempre muito importante. Agradeço também, há um mês atrás, quando foi o falecimento do meu pai, aproveito para agradecer também os votos que eu recebi, né, que muito acalenta, né, aos parentes que ficam nesse momento de perda e de dor, né. Muito obrigada a todos, uma boa tarde. Espero que esse mosquitinho que andou por aqui nos visitando não vá visitar a casa de nenhum dos senhores. Boa tarde a todos, muito obrigada. Boa tarde e obrigada aí pela observação, porque de mosquito eu também estou fugindo. Senhores, eu agradeço mais uma vez a participação de todos, dos nossos servidores, da nossa secretária em exercício, de todos que compõem a secretaria desta primeira Câmara, e dou por encerrada a nossa sessão. Muito obrigada. Obrigado, boa tarde.